Pode se assentar. Eu vou ser bem breve, porque a gente está melhorando. Então, nós queremos nos policiar para não passar do horário, porque a gente sabe que amanhã todo mundo levanta cedo, tem os seus compromissos. Então, a gente quer ser fiel. Da mesma maneira que a gente respeita o horário de chegada, a gente também quer respeitar o horário de término, amém? A não ser quando o Espírito Santo começa... Porque Deus também não é engessado, amém? Nós estamos fazendo durante essas semanas, falando sobre os valores do Ministério Verbo da Vida, que na verdade não são os valores do ministério, mas sim valores da palavra de Deus, a qual o ministério inspirado tirou alguns deles e fez, assim como temos a missão e a visão, temos também esses valores. Se o pessoal estiver disponível, pode colocar ali. Que é uma vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Eu falei até para o pastor hoje que o meu valor predileto é unidade de amor, mas a Aline já pegou ele, não deu tempo. Ela chegou primeiro. Mas isso é bom, porque daí eu vou falar de alegria e paz, que também está ligado ao amor. Eu vou dar a volta, mas vou voltar no mesmo lugar. Mas é interessante, sabe, queridos, que esses valores são algo que a gente fala aqui todo ano, todas as vezes. Aí a gente já aprendeu uma coisa nesse lugar, que é ficar livre do medo da repetição. Porque às vezes as pessoas falam assim, vocês repetem muito as mesmas coisas. E a palavra de Deus, ela nos diz que é segurança para nós, sim, ouvirmos as mesmas coisas. Porque quanto mais você fala daquilo, mais você absorve. Ainda mais a palavra de Deus, que ela não é algo monótono, mas ela se renova de dia em dia. Então, todas as vezes que é falado, sempre é acrescentado algo diferente para nós. Amém? Eu acho interessante que eu estava pesquisando um pouco com meu amigo. Eu tenho um grande amigo, que eu acredito que ele é amigo de muita gente, chamado ChatGPT, ou Google, né? Tem nome e codinome. Eu não tirei a ministração dele, amém? Porque a gente é inspirado por Deus. A gente, de maneira nenhuma, deve fazer isso. Mas até uma pessoa me perguntou assim, você já leu um livro de esboço? Eu falei, como assim um livro de esboço? Um livro que mostra vários esboços. Eu falei, não, cara, eu não fiz. Daí eu não falei para ele que eu prefiro ser inspirado, porque vai que ele já leu, né? Mas aí eu ainda falei para ele, eu falei, não, de fato eu gosto mesmo de ouvir e perceber aquilo que Deus ele quer falar, porque ele é algo vivo, né? A gente sabe que o ChatGPT ele nos ajuda, mas ele é uma máquina, então ele não é guiado pelo Espírito, nós que somos. Mas eu fui buscar dados, ele é muito bom para procurar dados. Vocês sabiam que na Bíblia toda, ela é falada na versão... temos várias versões, só para vocês entenderem. Essa versão que está aqui na minha capa é a revista e atualizada. Existe a revista corrigida, existe a versão King James. Tem várias outras traduções da Bíblia, e cada tradução tem algumas palavras específicas nelas. Mas na versão revista e atualizada, aparece a palavra alegria e paz, ou algum... complemento, né, algum adjetivo dessa alegria, que é júbilo, regozijo, ou exaltar, né, exultar de alegria, ela aparece 745 vezes. Então eu acredito que é algo importante que Deus valoriza. Se ela aparece tantas vezes, é porque Deus ele gosta sim de ser alegre, né? Tanto que a Bíblia diz que Deus, se eu não me engano, é no Salmos 2, esse eu não anotei, vamos ver se eu acho que... Só um minuto, 2:1? E os povos? Não é 2:1.
Eu quero achar que Deus está sentado no seu trono, rindo dos seus inimigos. 2,4. Aí estava no 2, tá vendo? É que eu estava pro lado de cá, ele estava do ladinho ali. Isso, aleluia. Ri-se aquele que habita nos céus. Coloca aí 2,4 ali. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ou seja, Deus ele está no céu rindo. De quem? Dos seus inimigos. Porque Deus ele é um Deus alegre. Deus ele é feliz. Eu já vou até adiantar um outro texto que diz assim. Esse um eu gosto que é o pastor que fala que é o Provérbios 15:13. Esse é o Mary Kay bíblico. Que existe o Botox, né? Tem todas essas coisas para poder formasear, pra deixar o rosto da mulher bonitinho. Mas o Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E é uma verdade, porque quando você olha uma pessoa alegre, você vai olhar assim, você vai ver que ela está até mais bonita. Agora, quando você vê aquela pessoa emburrada, feia, fica até com ruga, né? Porque franze assim. Porque a alegria, ela nos deixa mesmo mais formosos. A Bíblia diz isso. E se Deus ele ri, se Deus ele é um Deus alegre, então não tem por que a gente viver uma vida aborrecida. A Bíblia também diz que nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, existem alguns frutos que são gerados, evidenciados através desse novo nascimento. Então, se nós estamos enxertados em Deus, nós somos como uma árvore que produz fruto. E esse fruto, que é os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Eu também não anotei aqui, mas eu vou achar aqui. Gálatas 5, acho que é a partir do 17. Aleluia. 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Mas viu aqui que está alegria e paz? Tá, amor, alegria e paz? Tem o restante, mas eu quero me deter hoje nesses dois, alegria e paz. Então, alegria e paz é um fruto que nós geramos no nosso espírito humano quando nós estamos em comunhão com Deus. Porque nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós possuímos uma alma, mas o nosso ser, de fato, ele é um ser espiritual. E esse ser espiritual, que é um ser conectado com Deus, ele tem frutos evidentes. Então, não está escrito aqui, dentre esses frutos, para ser colhido das nossas vidas, um coração rabugento, uma pessoa rancorosa, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando você lê esses versículos anteriores, vão falar sobre as obras da carne, que é as obras de uma natureza adâmica caída. Essas obras, elas vão contra o que Deus nos criou para ser. Mas nós que evidenciamos o fruto do Espírito, nós temos essa alegria e essa paz, ela é embutida dentro do nosso coração. E a alegria e a paz, ela é algo assim, tão interessante que tem pessoas que falam que a gente tem diferença de alegria e felicidade e tal. Eu ainda não consegui identificar nada que separasse uma coisa da outra, mas o fato é, quando nós estamos alegres ou felizes, você vê que uma pessoa que ela está ali feliz em uma roda, alegre, aquela pessoa cativa as outras pessoas. Você vê que quando tem uma pessoa assim, espontânea, que faz todo mundo dar risada, a galera gosta de ficar em volta dessa pessoa, porque nós procuramos uma felicidade, nós procuramos uma alegria. E ao passo que quando chega uma pessoa rabugenta, eu acredito que todo mundo já passou por isso, na escola, no trabalho, quando chega uma pessoa assim, que só reclama da vida, rabugenta, você vai falar, rapaz, já chegou fulano de novo, já vai reclamar. Acaba com o dia da gente.
Por quê? Porque a alegria, ela influencia assim como a tristeza ou a amargura também. Mas o fato é que Deus ele quer nos ensinar que nós somos os influenciadores de alegria. E essa alegria que nós temos não é uma alegria momentânea. Ela não é uma alegria que você só recebe ela quando você recebe uma boa notícia, que recebeu um Pix de 10 mil, 20 mil. Essa alegria é uma alegria que ela se alegra até mesmo antes de receber esse Pix. Ou, sem falar de dinheiro, mas uma alegria que quando você vai ao médico e você recebe um relatório negativo de uma doença que não pertence a você, mas que quis se estabelecer no seu corpo, você deve sim demonstrar para esse relatório não tristeza, mas alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vemos em Neemias 8, 10, diz assim, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebida doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este é o dia consagrado do nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, eu quero ficar sério, mas não dá. Ó, você vê que aqui, ó, aquela pirâmide alimentar que os Estados Unidos falou lá de mudar da gordura, já está aqui já, comer carnes gordas, então uma picanha gordurosa vai bem. Tem gente que fala que refrigerante está aqui também, mas não é, fala que é bebida doce, então pode ser suco também. Mas o fato é, gente, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nesse texto, quando você for analisar o livro de Neemias, o que aconteceu ali? Ele pediu ao rei uma carta para poder ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele reconstruiu os muros e depois ele chamou todo o povo e colocou um púlpito ali. E Esdras, no caso, estava lendo o livro da lei, que era o que regimentava o povo naquela época. E eles começaram a chorar ouvindo isso. Eles começaram a chorar ouvindo a palavra. Imagina, eu estou aqui ministrando, falando da palavra, e daí vocês começam a chorar, né? Tipo, triste, meu Deus, o amor, a alegria, não tenho. Não, ele fala assim, que para eles, no caso, né, que eles deveriam ir comer e fazer festa, porque a alegria é a força, não a tristeza. Não importa o que aconteceu, se você recebeu um relatório negativo, como eu disse, de uma enfermidade ou algo parecido, esse relatório não deve determinar a sua alegria. Ele não deve tirar a alegria do seu rosto, porque se você está fraco, você vai buscar força através da alegria, porque a alegria é a força e não a tristeza. Mas às vezes eu sei que é difícil sim você se alegrar, você rir diante de uma dificuldade ou diante de um relatório negativo. Eu digo isso porque teve uma época da minha vida em que uma hérnia de disco, ela resolveu me perturbar, e daí, rapaz, aquela hérnia, ela travava minha coluna por vezes. Às vezes eu ficava dias, semanas ruim, com aquela pressão na coluna, com a coluna travada, e eu não tinha força para nada. E eu me lembro que eu comecei a declarar sobre isso, e eu comecei a viver como se aquilo não pertencesse a mim, como de fato não pertence. E um dia eu peguei e tomei uma atitude, eu falei, rapaz, eu vou dar um chega para isso. As pessoas dizem que quem tem não pode fazer esforço físico, não pode levantar peso, porque piora e blá, blá, blá. Eu falei, rapaz, eu vou viver como se isso nunca tivesse existido. E eu entrei no CrossFit e eu achei interessante que desde que eu entrei, a minha vida ela foi transformada e nunca mais a minha coluna travou. Se ela está aqui indo ou não, eu não sei, eu não sei, lógico que eu sei, ela não está mais aqui porque ela não pertence a mim. Mas se porventura surgirem alguns sintomas, isso não vai determinar o que aconteceu. E eu passei a viver uma vida melhor com isso, porque eu não tinha condições na época nem de levantar a minha filha, pegá-la no colo. Ela não é pesada, ela vinha, deve ter uns 50 e alguma coisa. Ela tem 13 anos, para quem não sabe, assim, tá, almoçando já, mas eu não conseguia pegá-la no colo porque minha coluna travava. E
Hoje eu pego, eu brinco, eu jogo ela para cima e eu consigo segurar ela porque eu tomei uma atitude e essa atitude fez com que o meu corpo respondesse a essa atitude. Se eu continuasse da mesma maneira, sentado no sofá igual eu estava, numa vida sedentária, reclamando, falando, ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca iria mudar. Pelo contrário, só iria de mal a pior, porque eu iria destruir a minha saúde através do fato de não fazer uma atividade física. E outra coisa interessante é que quando nós falamos de igreja, nós estamos em um bom lugar, amém? E o melhor lugar para se estar não é ou não deveria ser, por exemplo, uma festa, um evento que seja, ainda que isso seja lícito, que seja bom, mas o melhor lugar onde a gente deveria desejar estar é sim nesse lugar, onde a gente ouve a palavra, a gente se alimenta dela e a gente vai crescer com ela. E é interessante porque quando a gente está nesse lugar, nesse ambiente igreja, a gente aprende que não são as coisas externas que vão definir quem a gente realmente é de fato. Como eu disse sobre o relatório, nós aprendemos dia após dia nesse lugar de que nós vivemos por aquilo que a gente crê, ou por aquilo que a palavra de Deus ela nos estabelece para que a gente pudesse viver. E a alegria, ela é independente desse sentimento. Como eu usei o meu corpo como exemplo, independente se tem um sintoma ou não, se sente a dor ou não, nós devemos permanecer alegre. Se alguém perguntar, tem um texto na Bíblia em que existia uma mulher que era estéril, e o profeta orou por aquela mulher, e aquela mulher gerou um filho, e o filho, depois de um tempo, ele faleceu. Aí ela foi até o profeta, foi pelo caminho, em busca do profeta, e as pessoas no caminho perguntavam para ela assim, tá tudo bem? Ela falava, não, tá tudo bem, e o filho dela estava morto em casa. E todas as pessoas que paravam ela no caminho perguntavam, tá tudo bem? Ela falava, sim, tá tudo bem. E quando ela chegou diante do profeta, aí sim ela expôs. A gente pode fazer isso como uma tipificação da igreja, de Cristo, do Senhor. Quando as pessoas lá fora perguntarem se está tudo bem, sim, está tudo bem. Se você precisar chorar e se derramar, que seja diante de Deus. Porque é Ele quem pode transformar a nossa vida. É Ele quem pode resolver o nosso problema. E aquele profeta, ele pega e vai até a casa e ele ora para aquela criança volta à vida. Então você vê que a atitude da mulher, que era uma atitude de fé, porque ela mesmo com o filho morto, ela dizia que estava tudo bem, porque ela acreditava, ela cria no coração dela de que aquele estado era um estado momentâneo, mas o mesmo Deus que fez o milagre de gerar, ele iria fazer o milagre de ressuscitar. Em Isaías 61:7, Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultarei a vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Então, eu quero dizer algo para vocês que está estabelecido na palavra, que é uma promessa para nós. Que não importa a situação em que vivemos hoje, seja ela com um problema financeiro, emocional, ou na saúde, no corpo, ou até mesmo um desânimo espiritual, se eu posso dizer assim. O que importa é que no lugar da vergonha nós teremos dupla honra. Quando que nós teremos essa dupla honra? Quando nós decidimos permanecer firmes, inabaláveis na fé. Quando nós decidimos permanecer nesse lugar onde Deus ele nos criou para ser.
Deus ele não nos criou para viver uma vida triste, miserável, com falta de nada. Pelo contrário, quando Deus ele colocou o homem no jardim, ele primeiro criou o jardim e todos os suprimentos para o homem, e depois ele criou o homem e colocou naquele jardim. Aí o homem caiu, aí as pessoas vão falar, não, mas agora a vida é de sofrimento, porque o homem pecou, sim, o homem pecou. Mas um dia veio um outro homem que ele encobriu esse pecado e ele nos tirou dessa condição de pecado. E esse mesmo homem, ele morreu para que ele se fez maldito, para que por conta dessa maldição que estava sobre ele, nos desse uma vida que hoje nós temos. Então é uma decisão nossa viver ou uma vida velha de um homem caído, ou viver uma vida nova de um novo homem. E esse novo homem, ele não vive mais segundo padrões humanos. Esse novo homem, ele não vive mais seguindo um protocolo natural. Ele vive sim de uma forma sobrenatural. Ainda que isso seja difícil entender, eu estava conversando com uma pessoa essa semana. E ela já vem há tempos falando, eu ouvindo ela falar, e ela, não, porque é muito difícil, porque não dá, porque as pessoas não aceitam, as pessoas não ir lá. E aquilo foi assim, e eu fui segurando, até que o ponto que eu peguei e falei assim para ele, aqui, deixa eu falar um negócio para você. Aí ele regalou os olhos assim, daí eu consegui a atenção dele, né? Eu falei, eu vou te dizer uma coisa, em Provérbios 18, 20, a Bíblia diz assim, nem perguntei para ele se ele acreditava na Bíblia ou não, mas eu falo aquilo que eu creio, amém? Aí eu falei assim para ele, em Provérbios 18, 20, a Bíblia diz assim, que morte e vida estão no poder da língua. Se você souber usar ela, você vai comer do fruto. Daí ele falou, mas como assim? Eu falei, se você souber usar ela, se você falar palavras boas, palavras que vão trazer, isso não é positividade, ou igual as pessoas falam de falar, como que eles falam mesmo? Que a gente fala, é positivo, né? Não, isso é você falar. Daí ele pegou e falou assim, mas eu vou estar mentindo se eu falar que as pessoas vêm, que as pessoas vão vir. Eu falei, não, você não vai estar mentindo, você vai estar dizendo aquilo que você quer ver. E aquilo que você quer ver é uma semente, e essa semente vai ser plantada através da sua boca, porque se morte e vida estão no poder da sua língua, e se você usar ela da maneira correta, você vai colher do fruto do que você está dizendo. Aí ele ficou meio sem entender, porque eu sei que assim, é um choque a princípio ouvir isso, mas é simples de entender. Se você fala, eu não consigo, você vai colher de quê? De uma incapacidade. Agora, se você fala, eu posso, eu consigo, você vai colher disso. Tem pessoas aí fora, coaches aí fora, que cobram dezenas de milhares, né, 10 mil, assim, não sei como é que fala, dezenas de milhares, dezenas de mil, cobra muito dinheiro, pronto. Cobra muito dinheiro para poder falar isso. Que você consegue, que você é capaz, e isso e aquilo. Mas sabe, gente, isso aqui já está escrito faz muito tempo. Faz muito tempo. Você pode, você consegue, não porque você é bom ou porque você é forte, mas você consegue, você pode, porque você tem um pai que é bom. E esse pai, a Bíblia fala assim, que se Deus ele não poupou nem o seu próprio filho, ele não vai dar para a gente, juntamente com o filho, todas as outras coisas. Então, nesse pacote de todas as coisas, está incluso também saúde divina, está incluso também um suprimento para a sua casa, para a sua vida financeira, está incluso também um alicerce, uma força para o seu emocional. A depressão, ela não vai tomar conta de ninguém nesse lugar. Como o pastor sempre diz aqui, se você pensa em dar errado na vida, você entrou na igreja errada. Porque aqui as pessoas só saem melhor do que entram. Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou. Ninguém vai sair desanimado, ninguém vai sair endividado, ainda que as contas naturais não tenham mudado. Mas você plantando, você vai colher daquilo que você tem dito. E daí, resumindo a conversa com esse rapaz, eu peguei e falei para ele, você vai ter o melhor ano da sua vida.
Você vai ter o melhor ano com as melhores pessoas, com um acréscimo de pessoas nesse lugar. Daí ele pegou e falou assim, mas as pessoas só vêm, fica um dia e já vai embora. Daí eu falei, sim, pois vai ser diferente esse ano. Você vai plantar semente, nós vamos tratar eles bem, eles vão sair e eles vão, através dessa semente, ela vai germinar e eles vão voltar. Eu falei, rapaz, gostei daquele lugar, vou voltar lá. Daí ele pegou e falou assim, tomara. Eu falei, tomara não, vai ser assim, rapaz. Tomara. Falei, pois vai ser assim. Você vai ver, você nunca teve tanta gente nesse lugar igual você vai ter esse ano. Daí eu peguei e saí de perto também, porque senão daí se a gente for... A gente não deve ser chato também. O evangelho, queridos, servir a Deus, ser crente, não é algo chato não. A gente não deve ser quadrado, a gente não deve condenar as pessoas, a gente não deve julgar as pessoas, pelo contrário, a gente deve amar elas. Tá vendo? Já tá lá eu voltando para a unidade de amor já de novo. Eu estou falando, mas o fato é, quando a gente anda em alegria, o amor, ele fica até... A alegria seria como se fosse um afofador de solo. A alegria e a paz, ela faz com que o solo do nosso coração, ele fique mais fértil, para que o amor que foi derramado em nós, ele produza de uma forma mais fácil. Porque a gente sabe que o amor, ele é o maior de todos os dons. Existem os dons do Espírito e o amor, a Bíblia fala que o amor e a caridade, ele nunca vão acabar. Que todos os outros dons vão passar, mas que o amor, ele vai permanecer para sempre, porque Deus, ele é amor, então não tem como não existir amor, porque se Deus, ele é o amor é Deus, então ele é eterno. E esse amor, ele vai crescer em nossos corações de uma forma mais fácil, quando a gente aprende a andar em alegria e em paz. Em João, agora a gente vai falar um pouquinho, a gente falou bastante sobre alegria, agora nós vamos falar um pouquinho sobre paz. E como eu disse, meu tempo já está... Nossa Deus, está no fim. Tem 8 minutos. Eu não vou correr, a gente vai acabar no tempo perfeito. Ainda sobre a alegria, eu queria só colocar um trechinho, fazer um merchan aqui. Esse livro chama O Segredo de Ser Feliz. É um livro de um pastor que chama André Martins, ele é pastor lá em Floripa, se eu não me engano, sei que é lá no sul. E ele escreveu esse livro, ele é inspirado, ele é um cantor também, um compositor. E ele é muito inspirado por Deus em suas canções, que falam bastante sobre alegria, sobre fé. E eu achei interessante quando ele, no início do livro, ele já pega e fala sobre a alegria, ele usa 3 traduções de um texto que está lá em Filipenses 4:12. As que eu vou ler aqui não é nenhuma da que está ali, mas vocês vão acompanhando por ali que vocês vão ver a diferença. Na tradução, a mensagem, a Bíblia diz assim: eu já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Na versão NVI diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Na versão King James diz assim: eu aprendi o segredo de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Aqui diz assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como também de escassez. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que a alegria aqui comprovada, ela independe da situação onde você está, seja tendo em abundância ou seja em falta. Então, se porventura você já passou pelo período de falta, na hora de começar a experimentar a alegria no período de abundância. Mas o fato é que nós devemos sim permanecer alegre, independente do que acontecer por lá de fora. Em João 20, 19, em João 20,
tá logo depois da morte de Jesus. Jesus morreu, ele estava lá enterrado, ninguém sabia de nada ainda. Aí os discípulos estavam todo mundo com medo. Eles se trancaram na casa. Daí a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, já no caso era o domingo de Páscoa, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Olha, interessante, a porta estava o quê? Trancada. Com medo dos judeus. Veio Jesus. Como é que veio Jesus se as portas estavam trancadas? Olha que interessante. Pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Essa palavra paz, ela significa shalom. E a tradução de shalom é nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Então, essa paz, ela faz com que a gente viva como nada faltando, nada quebrado e tudo no lugar. Ela é também paz por dentro e paz por fora. E essa paz é algo que ninguém pode roubar. Porque Jesus disse, depois no verso 20, você vai ver que ele fala novamente: paz seja convosco. Reafirmando isso, que a paz, o shalom de Deus, ele deve estar em nós, independente do que as pessoas fizerem, independente das atitudes, ou independente das circunstâncias. Porque essa paz é algo que flui de dentro de nós para fora, e não de fora para dentro. Você não depende de uma situação para ter paz, mas você traz a paz para a situação. E o que eu... não vai dar tempo de eu falar. Eu queria falar sobre o porquê que Jesus ele chegou ali com a porta trancada, mas deixa para outra hora. Em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ter a paz com todos. Essa palavra paz também é shalom. Só que ela, no sentido dela, em vez dela ser numa paz, numa questão de sentimento, ela é mais uma paz numa questão de comunhão com as pessoas. E a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós devemos estar em paz, viver esse shalom, mas nós devemos também viver uma vida em santificação. Porque não adianta você tentar viver uma coisa sem ter a outra. Até porque quando você não está em uma vida santificada, você não consegue ter paz. Você vai andar com medo de alguém descobrir o que você está fazendo de errado. E você também não consegue ter a alegria, porque no fundo você sabe que está fazendo algo errado. Então, a receita básica para se viver em paz e alegria começa pela santificação. Amém? Santificação, amor, isso tudo vai fazer com que viver em paz e alegria fique mais fácil para a gente. Em Filipenses, o pessoal do louvor pode vir para cá? Eu estou encerrando já. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, a paz de Deus, ela é algo que as pessoas que não conhecem o Senhor, eles não conseguem viver ou não conseguem entender essa paz. Eu me lembrei de uma história que o apóstolo Bud contava, que é o fundador desse ministério do Verbo da Vida. Para quem não sabe, ele morava nos Estados Unidos e ele teve uma direção de Deus. Deus falou com ele para ele vir para o Brasil e trazer essa palavra para poder trazer libertação ao povo. E quando ele veio para cá, ele pregou o evangelho, ele estabeleceu todas as coisas aqui, o evangelho cresceu. E um dia ele chegou uma enfermidade no corpo dele, que é um problema renal, e ele tinha que fazer hemodiálise. Nós falamos sobre isso, né, sobre cura de vida, sobre saúde. Ele sempre deixou muito claro que
a consequência do problema renal dele não era algo que Deus fez ou que Deus permitiu com que chegasse até ele, mas foi uma consequência que ele mesmo decidiu tomar, porque ele tomava muito refrigerante, ele comia muitas coisas erradas, e como consequência dos seus maus hábitos, ele veio a ser acometido dessa enfermidade, e ele sabia que ele iria morrer. Mas o que eu quero falar é que ele conta que quando ele ia fazer a hemodiálise, as pessoas falam que a hemodiálise é algo muito dolorido. E os enfermeiros sabem disso porque faz parte do dia a dia. E quando ele fazia a diálise, ele ria. Ele chegava lá no hospital rindo, aí fazia a diálise, saía rindo. Aí a enfermeira pegou um dia, falou assim para ele, você pode se colocar de pé? Não, foi a enfermeira que falou, não, eu que estou falando. Não, gente, perdão. É que eu pensei numa coisa e atropelei meu pensamento. Aí ele pegou e falou assim, a enfermeira disse assim para ele, como que você consegue vir e ficar feliz o tempo todo diante de toda essa situação que você está vivendo, diante de todas essas coisas? Porque todas as pessoas, ela disse assim, todas as pessoas que vêm nesse lugar, eles estão tristes, eles estão abatidos. E ele sempre falou que independente do que acontecesse com ele, nada iria roubar a sua paz. Como que ele conseguiu ser tão firme assim, a ponto de ter uma fé inabalável, a ponto de ter uma alegria e uma paz inabalável? Foi a vida com Deus que fez isso. Foi a vida em amor que fez isso. Foi a vida em santificação que fez isso. Todas essas coisas unidas, elas vão como um quebra-cabeça, nos fortalecendo dia após dia. Essa vida em unidade aqui vai fazendo com que a nossa vida vai dia após dia, crescendo e avançando na fé, na graça, no favor de Deus. E essa graça e esse favor vai nos levar a um ponto de nada mais externo ter autoridade nenhuma sobre nós. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Pai, eu não quero ir além disso, porque eu sei, Pai, que o Senhor já ministrou aquilo que o Senhor tinha para nós. E eu espero, Pai, sim, com todo o meu coração, Pai, que a tua palavra, ela frutifique em nossos corações. Assim que como ela nos transformou até aqui, ela vai continuar nos transformando, Pai. A alegria do Senhor será algo ainda maior e evidente em nossas vidas. A paz que excede todo entendimento, ela vai guardar a nossa mente, Pai, a nossa alma. Ninguém aqui nesse lugar, Pai, vai passar por depressão, por síndrome de pânico, nada disso, Pai. Pelo contrário, nós vamos tirar pessoas dessa condição e nós iremos apresentar uma alegria e uma paz que excede todo entendimento, que nenhuma medicina consegue explicar, que nenhuma psicologia consegue explicar. Pelo contrário, porque nós iremos, Pai, sim, viver o sobrenatural nas nossas vidas. Nós iremos ser sensíveis ao Espírito e os frutos que evidenciar no nosso Espírito irá servir para a transformação de vida de pessoas lá fora. Nós guardamos, Pai, como igreja, a vida de cada um que está nesse lugar, que está conectado a esse lugar. Nós declaramos uma vida sobrenatural, nós declaramos um tempo de abundância, nós declaramos um tempo de saúde divina, nós declaramos, Pai, o fluir do Teu Espírito, nos instruindo e nos ensinando, para que a gente possa, Pai, dia após dia, aprender e melhorar, para buscar a plenitude daquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós não aceitamos viver aquém daquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pode se sentar. Mas fica aqui comigo, gente, por favor. Me ajuda aí, Felipe, pra gente ir, né? Aleluia. Primeira coisa, olha que interessante. O Marco lê um texto lá de João, eu não vou abrir pra gente ser rápido. Os meninos colocam aqui pra mim, por favor.
Se eu não me engano é João 20:19, né? Que fala que Jesus entrou e as portas estavam trancadas naquele lugar. Por que as portas estavam trancadas? A porta estava trancada porque eles estavam com medo. Jesus tinha acabado de ser crucificado, tinha acabado de apanhar, os discípulos pensaram, é o quê? Eu vou nada. Até Pedro já tinha negado e Jesus não tinha aparecido para ele ainda. Então eles estavam o quê? Possuídos de medo. Mas a Bíblia diz assim, depois que, no verso seguinte, quando Jesus apareceu ali, houve alegria. Olha só, quando ele disse Shalom, houve alegria. Tá aqui o texto, ó. Não, põe o 20, por favor. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. O que aconteceu? Alegraram-se. Agora, por que eles estavam com medo? Pela falta da revelação do reino de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz assim que nós não fomos ungidos com espírito de medo. Algumas traduções dizem covardia, que é a mesma coisa. Essa palavra covardia no original também pode significar medo. Então nós não fomos ungidos com espírito de medo. Quem anda com medo na nova aliança é porque lhe falta a revelação do reino de Deus. Mateus 6,33, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas se Jesus coloca o reino de Deus como prioridade de busca, e eu não sei o que é o reino de Deus, eu estou com um problema. Quem está comigo? Então, o que é o reino de Deus? Se Jesus coloca o reino de Deus como prioridade, e eu nem sei o que é o reino de Deus, como que eu vou saber até se eu já encontrei? Primeiro, nem vou conseguir procurar, e nem vou saber se eu já encontrei. Romanos 14:17 diz assim, porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas, e aí ele define, classifica, mostra o que é o reino de Deus. Tá aqui. O reino de Deus é justiça e as duas coisas que ele falou hoje. Então eu sei que eu estou andando no reino de Deus quando eu estou andando em paz e alegria e consciência de justiça. Como eu disse, eu não tenho tempo para falar tudo não. Mas olha, 2 Coríntios no capítulo 9, no verso 6 e 7, Paulo chega a dizer para aquela igreja, falando agora sobre dízimos e ofertas, que Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama simplesmente quem dá. Então, poxa vida, se eu tivesse mais tempo eu poderia dizer para você que na nova aliança, tudo que é feito também deve ser recebido, não só feito. Tudo que a gente faz deve ser feito e recebido. Então Deus não somente ama quem dá, mas ama quem dá com alegria. Então aí já mostra a proposta, o propósito do coração. Agora, como que eu vou dar com alegria se eu não tenho? Às vezes a pessoa pensa, eu vou dar com alegria porque está sobrando. Não, essa igreja aqui, gente, que é citada em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 1, olha o que diz. Abra aí para mim, por favor, mais fácil, a gente lê daqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Para um pouquinho. Essa igreja da Macedônia é a mesma igreja que é citada lá, pega a carta de Tessalonicenses que você vai ver que é essa igreja aí, as igrejas da Macedônia. Que em 1 Tessalonicenses 1,7, se eu não me engano, diz que eles se tornaram modelo para todas as igrejas. Tá bom? Aleluia. Essa igreja aqui se tornou modelo para todas as igrejas, porque eles receberam a palavra. Olha o que aconteceu de modelo para essa igreja. Porque no meio de muita prova de tribulação, eu não vou pedir para levantar a mão quem está em prova aqui, porque seria, né, injusto. Se a gente perguntar, quem está na prova? Um monte de gente levanta, né? Aleluia. Então, significa que se você ouviu o culto domingo, que você já sabe que está pronto para o próximo nível, porque a prova sempre vai te para aprovar. Até porque se a prova está sendo mostrada, está sendo posta para você, porque você já tem o conhecimento da matéria que vai cair na prova, amém? Aleluia. Então, no meio da prova, aleluia, no meio do fervo, Bel, no meio do furacão, não é nem no começo e nem saindo, é no meio do redemoinho, quando o negócio está mais cheio, mais louco mesmo, manifestaram abundância de alegria, igualzinho Moreira César, aleluia. Rapaz, eu tenho grande alegria de pastorear essa igreja, porque quando entra ali na sala para conversar comigo, fala, pastor, tem um problemão aí, aleluia, eu estou no meio do fervo, mas eu manifesto alegria. Aleluia, porque eu entendi o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida não, eu não estou preocupado com a conta de amanhã, eu estou preocupado em buscar o reino, então eu vou andar consciência de justiça, estou em paz, estou tranquilo, porque paz aqui é shalom, paz interior e alegria no espírito, Romanos 14:17 diz, não é a alegria momentânea, não é felicidade,
É alegria. Manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Gente, ele estava com o nome sujo, devendo. Não é profunda pobreza? Nome sujo, devendo. Aleluia. Busca e apreensão. Não, vai vendo. Ó, geladeira vazia. E se chamasse a mulher de meu bem, o banco tomava. Esse era o nível, aleluia. Mas no meio dessa prova, de muita prova, eles manifestaram alegria. Rapaz, sabe por quê? Porque foi proposto para eles uma oportunidade de ofertar. Porque é o mesmo contexto, leia, 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9, fala de dízimos e ofertas. E aí diz lá que Deus ama quem dá com alegria. Como que esse povo conseguia dar com alegria? Devendo desse jeito. Agora entende por que se tornaram um modelo para todas as igrejas? Porque eles entenderam o que é nova aliança, o que é reino de Deus, o que é justiça, paz e alegria no Espírito. Então esse é um momento não de tristeza, porque esse é um momento de oportunidade, que a gente olha isso e fala, rapaz, que oportunidade que eu estou tendo. Eu sei que quando eu vou fazer, pode sair do meu bolso, mas não sai da minha vida. Vixe, rapaz, quer saber? Aleluia. Vou ir para cima, sabendo que 2 Coríntios 9, vou encerrar com isso, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ei, você está preocupado com o que vai comer, beber? Isso aí é os gentios, viu? Jesus disse. Porque aqui diz que Deus dá semente. Então eu preciso discernir o que é pão e o que é semente. Semente é para semear, não é para comer. Para comer é pão. E Deus dá também. Esse que é o problema. Come a semente e depois quer plantar o pão. Quem está comigo? Outra coisa. Meu pai do céu. Olha que interessante. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz, isto afirma, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Dízimo é oferta estipulada, é algo que já está feito, é 10%. A palavra dízimo significa 10%, isso não muda. Agora, oferta, aqui diz que é algo proposto, não imposto. Está comigo? Agora, entenda isso, pelo amor de Deus, é algo proposto no coração. Significa, então, que eu vou ofertar, não segundo a eloquência do pregador naquele dia, mas eu já venho para o culto sabendo que eu vou ofertar, porque é segundo o que eu tiver proposto no coração, e não é um coração de pedra, porque a gente recebeu um coração novo, um coração de carne, um coração nascido de novo. Então, eu sondo segundo a generosidade de Deus. Por isso, ele diz, no 10 e 11 de 2 Coríntios 9, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não vai faltar, em outras palavras ele está dizendo, porque diz, enriquecendo-vos em tudo. Ou seja, você não vai ficar pobre. Se a gente entender o reino de Deus, pobre a gente não é mais. Não é mais, não tem como ser pobre entendendo o reino de Deus, gente. Porque 2 Coríntios 8, vai lá, olha lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, aleluia, obrigado, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Chega, aleluia. Os diáconos, por favor, pode passar os envelopes, sabendo que você está sendo enriquecido em tudo. Agora, você é rico para toda generosidade. Nós não somos enriquecidos para toda avareza. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela boa mão do Senhor, sabendo que nada nunca vai faltar nesse lugar, Pai. E nós entendemos o reino de Deus, buscamos o reino de Deus e estamos disponíveis e alegres, Pai, em ser participantes daquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode trazer para cá. Então, gente, só para a gente encerrar aqui, vou dar alguns recadinhos rápidos. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos aí 1000 pessoas, em nome de Jesus. Hoje é aniversário da Bia, mas como tá, é hoje mesmo o dia, não é? Ela falou que a gente vai orar por ela no domingo, porque está faltando o Marcelão, que é aniversário dele hoje também. Pode ser então, Bia? Aleluia? Então pronto. Ela quer uma oração mais fervorosa, mais cheia de gente, em nome de Jesus. Ela fala, não, eu quero no domingo, pastor, que é mais cheio de gente, aleluia. Ah, esse é sábado também? Então pronto, aí vai ser mais cheio de gente, mais cheio de aniversariante, então, em nome de Jesus, amém? Então não esquece, gente, a gente está de volta
no domingo pela manhã, lá em Guará, às 9 da manhã, fortalecendo a visão. Todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta no culto da família, às 18 horas aqui. Anota essa data aí na sua agenda. Dia 27 desse mês, de 27 de janeiro, numa terça-feira, às 20 horas, vai acontecer a nossa primeira reunião com todos os departamentos da igreja. Pastor, eu não estou em nenhum ainda, eu posso vir? Deve vir, em nome de Jesus, para você ver como a banda toca. E você vai ver que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Fique atento que no próximo culto eu pretendo trazer a data de fevereiro, que a gente vai ter aqui uma reunião de casais. E que mais? Acho que é só, né? Por enquanto só. Então, em nome de Jesus. Você que nos visita aí hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A gente é assim mesmo, tá? Mas, aleluia. Às vezes é pior, mas fique em paz, que Deus é bom. Mas tá tudo certo. Deus é bom, aleluia, alegria, Então, e não esquece de tomar o seu remédio, aleluia, 3 comprimidinhos que você tem que tomar todo dia, tá bom? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Pega ali com os diáconos o seu comprimidinho, então, deixa ele embora, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.